Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa segunda aula do módulo 3, Persistência de Dados. Nessa aula falaremos sobre os princípios de bancos de dados e sobre o SQLite. Os principais pontos que nós vamos abordar nessa aula são fundamentos sobre os princípios de criação de um banco de dados e sobre o banco de dados SQLite. Reforço que esses fundamentos são primordiais para que a gente consiga realizar as práticas a partir da próxima aula. Um abraço e bons estudos! Então vamos lá, nossa aula 2, Princípios de Banco de Dados e SQLite. Nessa aula, nós iremos falar sobre os princípios de banco de dados, o relacionamento entre tabelas e o banco de dados SQLite. Principal importância de um banco de dados é a gente entender o porquê eu faço a criação, tá? Por que eu utilizo um banco de dados? Alguns pontos são importantes, como por exemplo, um banco de dados ele é formado sempre, sem exceção, por um conjunto de tabelas. Todo banco de dados ele possui um conjunto de tabelas. Cada tabela que é armazenado dentro desse banco de dados, ele vai armazenar dados que são sobre um determinado assunto, ou seja, são atributos específicos daquela tabela. Por exemplo, marcas ou modelos de automóveis. Nós temos marcas de automóveis e nós temos modelos de automóveis. Então eu posso ter uma tabela marca de automóveis e uma tabela modelos com os seus atributos específicos. Uma tabela também ela possui registros, que são as linhas, e os campos, que são suas colunas. Então aqui a gente tem um exemplo da tabela funcionário. Nós temos aqui os campos da tabela, que nesse caso aqui nós temos um campo chamado matrícula, outro chamado nome, outro chamado nascimento e outro chamado telefone. E nós temos os registros que foram cadastrados dentro dessa tabela. Nós temos aqui 3 linhas de registros. Um Ana, outro Ivo e o outro Otto. E seus dados principais. Nesse exemplo que nós vimos lá na parte de trás, nós temos aqui os campos, que são os atributos de uma tabela, e os registros, que são os dados que foram cadastrados. Em um banco de dados também, pessoal, cada tabela ela precisa ter algumas restrições. Nós vamos ver um pouquinho na frente. Vamos imaginar a tabela setor. Na tabela setor, nós temos aqui 4 atributos. Quais são esses atributos? Nós temos um atributo chamado ID setor, nós temos um atributo chamado nome, um atributo chamado ramal e um atributo chamado e-mail. Veja bem, atributo nome. Nesse caso aqui nós temos um setor chamado financeiro, um setor chamado portaria e um setor chamado secretaria. Nós temos os ramais desses setores e os e-mails de cada setor. Repare que o primeiro campo da tabela possui um código, que ele não se repete. Qual é o primeiro campo da tabela? O campo chamado ID setor. Vamos ver para frente por que ele não se repete. Repare, toda tabela ela tem que possuir algum atributo, ou seja, algum campo, que em hipótese nenhuma ele será repetido. Tá? Em nenhuma hipótese ele pode ser repetido. Campos que são string, ou seja, eles são textos, aceitam textos, e o usuário digita, eles podem ser atribuídos com valores duplicados. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Geralmente, quando a gente utiliza chaves, que nesse caso aqui a gente vai falar um pouquinho para frente, que é uma restrição, a gente sempre tenta utilizar comandos ou códigos que não serão repetidos, ou seja, atributos que não irão se repetir. Nesse caso aqui, foi utilizado o ID setor como atributo que não se repete. Detalhe, o código 1 pertence a um setor específico, o código 2 a outro setor e o código 3 a mesma coisa. Quando nós temos um atributo dentro de uma tabela que ele não se repete, nós criamos esse atributo com uma restrição que nós chamamos chave primária. Ou seja, esse atributo de restrição chamado chave primária, ele faz com que esse nosso campo não se repita. A chave primária, o principal ponto para se criar uma chave primária
para evitar a duplicidade desses registros nas tabelas. Existem outros? Existem. Nós vamos ver um pouquinho para frente. As tabelas de um banco de dados, elas precisam se comunicar para gerar informações de retorno, concordam? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte cenário. Ó, nós criamos uma tabela setor e uma tabela funcionário. Imagine que a nossa empresa, o gestor ele precisa saber, por exemplo, quais são os funcionários que trabalham em determinado setor. Veja bem, na tabela setor, nós temos esses atributos, ID setor, nome, ramal e e-mail. Na tabela funcionário, nós temos matrícula, nome, nascimento e telefone. Nós não conseguimos, com essas duas tabelas do jeito que estão, saber qual é o setor, por exemplo, que a Ana trabalha. Ou que o Ivo trabalha. Nós não conseguimos. Existe um princípio para a gente realizar esse processo de relacionamento entre as tabelas. Esse relacionamento entre as tabelas, elas são geradas porque as tabelas elas precisam se comunicar entre si. Então, nesse caso, a resposta é, infelizmente, a gente não consegue saber, porque nas tabelas setor e funcionário não possuem a informação dos setores em que o funcionário trabalha. Agora, vamos verificar essa situação. As duas tabelas estão aqui, matrícula, nome, nascimento, telefone, na tabela funcionário, e ID setor, nome, ramal e e-mail na tabela setor. A gente pode resolver o problema de forma rápida? A gente pode, fazendo um relacionamento entre as tabelas. E como é que a gente faz esse relacionamento? A gente inclui a chave primária de uma tabela na outra. Mas veja bem, a gente não faz a inclusão da ID setor na tabela funcionário e nem a matrícula na tabela funcionário. A gente escolhe, de acordo com alguns pontos que a gente vai verificar aqui, qual é a melhor tabela para a gente colocar o relacionamento da nossa chave primária dentro dela. Então, olha, para a gente saber qual será a tabela que receberá a chave estrangeira, que nesse caso, a nossa tabela primária, quando ela sai da tabela que ela pertence e ela vai para outra tabela, ela vira uma chave estrangeira. Para a gente saber qual será a tabela que receberá a chave estrangeira, nós precisamos identificar qual será a tabela que receberá menos duplicidade de registros. Então vamos ver aqui, ó, qual seria. Repare, ó, nesse exemplo aqui nós colocamos a chave primária da tabela setor, que seria a ID setor, dentro da tabela funcionário. E nós colocamos dentro da tabela setor a chave primária da tabela funcionário, matrícula. Vamos verificar então como é que fica? Olha, aqui na tabela funcionário nós ficamos com o atributo matrícula como chave primária, um atributo ID setor que pertence à tabela setor como chave estrangeira, atributo nome, atributo nascimento, atributo telefone. Então, olha, nesse nosso exemplo aqui, eu sei que a Ana, ela pertence ao setor 1. Qual é o setor 1? Financeiro. O Ivo pertence ao setor 3. Qual é o setor 3? Secretaria. O Otto pertence ao setor 2. Qual é o setor 2? Portaria. Então, já está meio caminho andado aqui. Agora, vamos verificar a inclusão de mais um registro. Então, repare que as duas tabelas, o relacionamento aparentemente está perfeito, né? Não tem problema nenhum. Mas e se a empresa, por exemplo, contratar um outro funcionário para o setor financeiro? Como é que ficaria esse nosso relacionamento? Ó, agora a secretaria contratou a Karina e ela colocou a Karina no setor financeiro. Repara, olha como é que vai ficar a tabela funcionário. A tabela funcionário se repetiu a chave estrangeira. Ok? A chave estrangeira. Mas a chave primária, ela não se repetiu. Então, o princípio da chave primária é para evitar duplicidade. A chave estrangeira, a gente não tem problema de duplicidade. Pessoal, é importante entender esse princípio. A duplicidade não pode ocorrer na chave primária. A chave estrangeira, ela não tem problema. Agora, vamos verificar na tabela setor a mesma situação. Olha, o que aconteceu se eu incluir aqui dentro do jeito que estava, né, o usuário Karina? O que vai acontecer? Ó, ID setor de chave primária 1 e mais o código da matrícula da Karina.
Opa, peraí, mas o ID setor não é chave estrangeira. A chave estrangeira da tabela é matrícula. Então, olha aqui a situação, o problema ocorrendo aqui, ó. O ID setor, que é uma chave primária, com restrição de chave primária, ele está com duplicidade. E duplicidade de registros, que são chaves primárias, não pode ocorrer. Então, olha, a gente já repara aqui que nós não podemos colocar o nosso campo matrícula dentro da tabela setor, e sim somente dentro da tabela funcionário. Ok? Então, ó, no caso dessas tabelas setor e funcionário, vimos que a tabela setor ela não pode receber a chave estrangeira da tabela funcionário, pois será gerada uma duplicidade de chave primária com o campo ID setor. Foi o que nós vimos no slide anterior. Assim, a tabela funcionário receberá o campo ID setor como chave estrangeira. E aí, nesse caso, voltando um pouquinho aqui, ó, professor, mas se eu tirar, você vai ter que tirar a matrícula, a gente não vai incluir ela aqui, vai dar duplicidade. Mas repare, olha, colocando ela somente aqui na nossa tabela funcionário, a gente já consegue atender aquela pergunta lá de trás. Quais são os setores que cada funcionário trabalha? Então, por exemplo, se eu quiser saber quais são os funcionários que trabalham no setor 1, ó, setor 1, financeiro, quem são os funcionários? A Ana e a Karina. Então é muito mais fácil de verificar. Então, desse jeito que está aqui, colocando só a chave primária, que vai virar chave estrangeira quando for para a tabela funcionário, nós conseguimos fazer um relacionamento entre essas tabelas. Continuando, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o banco de dados SQLite, né? O que é o SQLite? O SQLite, ou também chamado de banco de dados incorporado, ele é uma biblioteca, tá? Ele é feito na linguagem C, ok? E ela também é um banco de dados open source, ou seja, ele tem o código aberto e ele armazena seus registros em um único arquivo. Olha que interessante, o banco de dados SQLite, ele armazena todos os dados em um único arquivo. Ao contrário desses sistemas que nós temos, sistemas de gerenciamento de banco de dados, né, os SGBDs tradicionais que precisam obrigatoriamente de uma arquitetura cliente-servidor, o banco de dados SQLite ele não precisa disso, porque ele é um único arquivo. Por isso que ele é o queridinho das aplicações web, das aplicações que a gente tem hoje em alto nível, principalmente para aplicativos mobile, para a parte web em geral, porque ele é um único arquivo, ele é muito mais fácil e é rápido para a gente poder incorporar dentro das nossas aplicações. Por sua praticidade e simplicidade, o SQLite ele está presente em aparelhos de televisão, aplicações mobile, desktops e web. Aqui eu destaco algumas empresas que utilizam o SQLite, né? Nós temos o Google, e aí aqui tem alguns aplicativos, né, que o Google utiliza o SQLite. Em seu sistema operacional Android, no Chrome, né, que é o navegador web. A Microsoft ela também utiliza. Olha que interessante, a Microsoft ela possui um dos bancos de dados pagos aí, Microsoft SQL Server, que que é bem forte, né, no mercado, mas a Microsoft ela usa o SQLite como componente principal do Windows 10 e também possui outros produtos como o pacote Office. A McAfee, que é uma empresa, né, de antivírus, ela usa o SQLite em seus programas de antivírus. Então, só alguns exemplos de algumas empresas fortes que utilizam o SQLite. As principais vantagens desse uso do uso do SQLite estão na estabilidade. O SQLite ele também é multiplataforma e ele é compatível com várias versões, com todas as versões anteriores. Ele não tem problema de incompatibilidade. O código é de domínio público, ou seja, ele é gratuito, né? E a gente pode utilizar sem problema nenhum em aplicações educacionais, né? Aplicações para aprendizado, como também aplicações profissionais. Não necessita de instalação ou configuração. Olha que legal também, a gente não precisa fazer uma instalação, uma configuração do SQLite. Nós vamos fazer uma instalação do módulo, né? A utilização do módulo, mas não instalação em si. Não há necessidade. E ele guarda o banco de dados em um único arquivo. Isso é muito importante, pessoal. Ele guarda o banco de dados em um único arquivo. A gente vai ver isso aqui, como é que ele funciona, tá? Mas isso é importante para as nossas aplicações, principalmente as aplicações, volto a citar, as aplicações web e mobile. Na próxima aula, a gente já começa a trabalhar com a criação realmente do banco de dados dentro do Replit.
tá? Então, nossa parte de fundamentação de princípios de banco de dados, sobre a parte de relacionamentos de tabela, sobre o que é a persistência de dados, ela finaliza aqui. Nas próximas aulas, a gente já vai trabalhar com as práticas. Um abraço para vocês e até lá!